Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e hoje começaremos a nossa aula sobre gestão de capital de giro da nossa terceira ADNP. Então aqui na tela vocês já estão olhando qual vai ser o nosso livro base, que é esse que está disponível na nossa biblioteca virtual, Administração de Capital de Giro, do Alexandre Assaf Neto e do César Augusto Tibúrcio Silva. Desse livro nós vamos focar aqui no primeiro capítulo, Introdução à Administração do Capital de Giro. E aí vocês vão clicar aqui na natureza e definições da administração do capital de giro. Que aí vocês farão a leitura do que é a introdução do capital de giro, o que é que ele significa. E em termos práticos, nós chegaremos aqui na análise e dimensionamento do capital de giro, que é justamente o capítulo 3. Então aqui vai ter mais o assunto aprofundado da prática sobre gestão de capital de giro. Então, retomando o que nós vimos no final da aula passada, que foi a criação do nosso balanço projetado, ou seja, admitindo que todo o nosso planejamento, que nosso orçamento aconteça, é aquele balanço que nós iremos encontrar. Então, o primeiro passo que a gente observa é se as nossas futuras ações irão comprometer ou não o nosso capital circulante líquido. Capital circulante líquido é justamente a quantidade de dinheiro necessária para você manter o seu capital de giro funcionando. Então, quando vocês lerem lá o capítulo 1, vocês vão perceber que o termo capital de giro é relacionado ao ativo circulante. Certo? Então, em termos de finanças, toda vez que você falar capital de giro, você está falando do ativo circulante. Então, o que você precisa saber é se a empresa dispõe ou não de recurso financeiro para financiar o ativo circulante. E o que é ativo circulante? Ativo permanente, que hoje a nomenclatura é ativo não circulante. O que é passivo circulante? O que é passivo permanente? Também conhecido como passivo não circulante e o patrimônio líquido. Bom, de maneira geral, o ativo é justamente todas as fontes de investimento da empresa, de dinheiro da empresa, ou seja, para onde o dinheiro foi. Enquanto que o passivo são justamente as fontes de financiamento da empresa, ou seja, de onde o dinheiro veio. Então, eu contraio dinheiro aqui, seja ele dinheiro de terceiros ou dinheiro próprio. Esse dinheiro é enviado aqui para os ativos, sejam eles circulantes ou não circulantes. Esses ativos são utilizados para gerar receita, que deduzido das despesas e for devidamente administrado, isso produzirá um lucro. Esse lucro volta aqui para o meu passivo permanente na forma de patrimônio líquido. E aí inicia-se novamente o ciclo. Fazendo uma analogia com um carro, enquanto que o carro em si é a empresa, o capital circulante líquido é justamente o combustível desse carro. Então, quanto melhor a qualidade desse combustível, melhor será o desempenho do carro. A mesma coisa acontece com a empresa. Quanto melhor for a qualidade desse capital de giro líquido, melhor será o desempenho da empresa. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui é uma figura ilustrativa genérica de como você deve enxergar o capital de giro e o capital de giro líquido da empresa. Observem que aqui o ativo circulante como passivo circulante, eles são subdivididos em contas financeiras e contas operacionais, financeiras e operacionais. E isso faz parte justamente dessa obra que vocês estão vendo aqui no rodapé, que é a dinâmica financeira das empresas brasileiras, que é o que a gente chama de modelo dinâmico de gestão de capital de giro. Então, no momento em que eu subdivido tanto o ativo como o passivo em contas financeiras e contas operacionais, então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer isso, eu consigo medir tanto a eficiência da gestão do capital de giro como a eficácia da gestão do capital de giro. Certo? Então, eu sabendo gerenciar eficiência, sabendo gerenciar eficácia, eu consigo gerenciar a efetividade da gestão do capital de giro. Então, só recordando, o capítulo 3 deverá ser totalmente lido, juntamente com o capítulo 1. Então, em termos práticos, como é que se dá essa gestão do capital de giro líquido?
Então vamos aqui no site da Bovespa, que agora é conhecida como B3. Então vocês digitam aí no browser de vocês www.b3.com.br e aí nós vamos acessar agora os relatórios financeiros das empresas de Sociedade Anônima de Capital Aberto no Brasil. Por que nós vamos trabalhar com esse tipo de empresa e não com microempresas? Porque as SAs de capital aberto, como também as SAs de capital fechado, elas são obrigadas por lei a publicarem esses relatórios. Logo, a gente tem acesso às informações. Como as micro e pequenas empresas e as empresas limitadas elas não são obrigadas a publicarem seus relatórios financeiros, a gente não consegue compreender o que está acontecendo ali. Entretanto, em tese, tudo que é aplicado para as SAs pode ser aplicado também para as empresas limitadas e microempresas, com pequenos ajustes. Mas a teoria em si, lato sensu falando, ela é totalmente válida em ambas as situações. Então, vocês vêm aqui no botãozinho Empresas Listadas, você clicou lá, ele vai te encaminhar para um novo local no qual você poderá fazer a consulta de 3 maneiras. Caso você nunca tenha acessado aqui, é mais recomendável você entrar aqui pela primeira maneira, no qual você vai aqui no setor de atuação e aí você vai escolher a empresa a partir do seu segmento. Então, o que vocês estão enxergando aqui são os segmentos disponíveis no site da Bovespa, no qual vocês vão encontrar diversos tipos de empresas, inclusive várias empresas famosas que vocês já devem ter visto na mídia. À medida que você começa a se familiarizar, voltar aqui, você pode utilizar a segunda forma de consulta, que é pela primeira letra da empresa. Então, por exemplo, se você clicar aqui na letra P, você encontrará, por exemplo, a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, como todas as empresas listadas na Bovespa que começam com a letra P. E por fim, se você quiser, você pode ir aqui nessa terceira opção, no qual você digita o nome da empresa que você quer, clique em buscar. Ele já vai direto dando o resultado da sua consulta. Então, como nosso exemplo aqui, vamos trabalhar com a Petrobras. Vocês vão clicar aqui nesse segundo link, que é Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Clicou aqui, ele vai te levar para os dados da Petrobras. Nessa tela, você vai estar acompanhando aqui a cotação diária. Bom, hoje são 31 de agosto de 2020. Então, aqui está o resultado de quanto era a cotação. Essa queda aqui foi em função da Covid e ela já se recuperou, não ao valor inicial que estava antes da Covid-19, mas já conseguiu recuperar substancialmente o valor que havia sido perdido. Então, aqui embaixo você está vendo as ações ordinárias, as ações preferenciais, como é que está a negociação delas. Então, hoje elas estão em queda. Aqui tem outras informações sobre o que é a Petrobras, mas o que nos interessa é justamente chegar aqui no link de relatórios estruturados. Você clicou aqui, ele vai te encaminhar para os relatórios estruturados da Bovespa. O que me interessa não são os relatórios trimestrais. O que me interessa são justamente as demonstrações financeiras padronizadas, as DFPs. Ambas têm o mesmo nível de análise, só que aqui você vai analisar o que aconteceu em cada trimestre. Aqui eu já faço a análise do ano inteiro. Então vamos pegar aqui o resultado para 2019. Caso você queira ver de algum outro ano anterior, é só clicar aqui em Histórico, que você terá acesso a todos os anos anteriores. Então, vamos clicar aqui para 2019. Clicou aqui, ele vai abrir uma nova tela. Então, nessa tela aqui, ela vai te permitir acessar as demonstrações financeiras da Petrobras e de qualquer empresa que esteja lá armazenada. Então, você clica aqui nesse botãozinho pop-up e aí ele vai te mostrar quais são os relatórios disponíveis lá. Então, tem o balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, DRE, a DRE abrangente, o fluxo de caixa, as mutações do patrimônio líquido e o valor adicionado.
Para a gestão do capital de giro, o que vai nos interessar é justamente o balanço patrimonial ativo e o balanço patrimonial passivo. Então, primeiramente, vocês vão clicar aqui no balanço patrimonial ativo. E aí, enquanto ele realiza a pesquisa aqui, ele em breve mostrará para vocês o resultado de quanto foi o balanço da Petrobras para o ano de 2019. Deixa eu fazer um refresh aqui para carregar. Deixa eu testar mais uma vez aqui. Bom, consegui aqui, pessoal, acessei o balanço patrimonial ativo. Então, veja que ele trouxe 2 anos, 2019 e 2018. Por que isso? Para justamente vocês fazerem comparações. Então, e aí, professor, como é que a gente vai fazer essa análise? Então, o primeiro passo é você selecionar todos os valores que estão aqui. Você seleciona com o mouse, vai até o final do relatório. Então, você vai até chegar nessa última conta aqui chamada de Goodwill. Clica com o botão direito, copiar. No Excel, numa planilha em branco, já no Excel, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher aqui uma célula, por exemplo, a A2. Você vai clicar com o botão direito. E aí você vai clicar em colar especial. Clicou em colar especial, você vai clicar em texto. E aí você clica em OK. Feito isso, ele vai trazer as informações aqui. No meu Excel, ele teve algum problema com os caracteres, mas justamente com caracteres especiais. Talvez no Excel de vocês isso não aconteça. Mas vamos lá. O importante é que ela já vem formatada para o que a gente precisa. Então, aqui na aba, dá um duplo clique e escreve ativo. E aí, vamos abrir uma outra aba, e essa segunda aba será o passivo. E aí, voltamos lá para poder coletar o passivo. Suba aqui no relatório, clica aqui balanço patrimonial passivo para ele poder fazer a consulta ao passivo. Ele mostra o relatório do passivo. Você seleciona todas as contas até lá embaixo. Clica com o botão direito, clica em copiar. Vai no Excel, na nova planilha do passivo que você abriu. Seleciona aqui a célula A2, pode ser na 1, isso é indiferente. Clica com o botão direito, colar especial. Clica em texto e depois clica em OK. E aí você tem os dados aqui do passivo. Então esse procedimento que eu mostrei para vocês serve para qualquer empresa. Bom, uma vez que você tem os dados no Excel, certo? Depois, se por um acaso ficou com esse problema de caracteres, você depois pode consertar. O que vai nos interessar agora, nesse momento, é justamente selecionar as contas mais importantes para nós fazermos a nossa análise. Então, se vocês observarem aqui na coluna A, no campo conta, isso daqui, gente, funciona como se fosse um sumário das contas. É como se fosse o índice e subíndices. Então, quanto maior a escala, como por exemplo essa daqui, que é 1.01, 1.02, 1.01, que são os títulos para negociação, então quanto maior esse nível de graduação, mais detalhado é o resultado da conta. Nós não precisamos de todas as contas para fazer esse tipo de análise. Então, nós vamos nos concentrar justamente nas contas que têm até 3 níveis de gradação. Então, 1.01, 1.01. Para além disso, nós vamos eliminar essas contas. Então, por exemplo, todas essas contas aqui, elas vão desaparecer. E aí, veja que aí vai manter a sequência, 1.01 para 1.02 para 1.03. Essas duas aqui, como tem mais de 3 níveis, eu também vou excluir. Aqui eu também vou excluir. E aqui também embaixo eu também vou excluir. Então,
Se você, no seu relatório, ficar de 1.01, 1.02, 1.03, 04, 05, 06, 07 e 08, você fez certo. São essas as contas principais que nós vamos precisar do ativo circulante. Para uma questão de padronização, nós também podemos fazer aqui no ativo não circulante. Então, tudo que for acima de 3 níveis de gradação, a gente vai deletar. Como todas essas contas aqui, até chegar na 1.02.02. Então, clico aqui e vou excluir todas essas linhas. Então, 1.01, 1.02. Mesma coisa eu faço aqui até chegar na 1.02.03. Seleciono e excluo todas essas linhas aqui. Mesma coisa faço até chegar a 1.04 e excluo essas linhas. Mesma coisa eu faço com todas essas aqui de baixo. Então, o relatório vai estar correto se você tiver essa configuração no seu plano de contas aí. Então, com esse conjunto de contas aqui, nós conseguimos analisar a qualidade da gestão do capital de giro da Petrobras. Mesmo procedimento vocês farão para o passivo. Então, vou aqui no passivo. Tudo que for acima de 3 gradações, você exclui. Então, você vem aqui, exclui. Passou de 3 gradações, você vai excluir. Mesma coisa aqui. Mesma coisa até aqui embaixo. Mesma coisa até aqui embaixo. E vamos lá. Então, o teu passivo circulante vai estar correto se você tiver essa configuração aqui no seu plano de contas, da 2.01.01 até a 2.01.07. Em relação ao seu passivo não circulante, também faremos a mesma coisa. Tudo que passar de 3 níveis de gradação, a gente exclui. Então, vamos excluir essas linhas aqui. Depois vamos excluir todas essas linhas aqui até chegar a 2.02.03. Então, seu relatório vai estar correto se no passivo não circulante tiver essa configuração, 2.02.01 até 2.02.06. Por fim, faremos a mesma coisa aqui no patrimônio líquido. Tudo que for acima de 3 níveis de gradação, você exclui. E aí, o teu patrimônio líquido vai estar correto se você for da 2.3.01 até a 2.03.09. Feito isso, você tem a sua configuração para o passivo circulante. Dito isso, agora a gente tem como calcular e começar a gerenciar a qualidade da minha gestão do meu capital de giro. Então, só para uma questão de visualização, aqui vai mais uma dica. Se você clicar aqui na célula C3, você vê aqui no menu Exibir, você vê aqui em Congelar Painéis, e aí você clica no primeiro item, você tem como fazer toda uma movimentação para cima e para baixo, e para a direita ou para a esquerda, mantendo as contas visíveis. Mesma coisa nós faremos aqui no passivo. Clica aqui em Exibir, congelar painéis, aí eu consigo mover cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Bom, primeiro passo, vocês vão clicar aqui na célula E2, você vai digitar aqui o tipo. Nesse tipo é que você vai começar a fazer a classificação se a conta ela é do tipo financeira ou se ela é do tipo
operacional, tal como foi mostrado inicialmente aqui. Isso nós faremos tanto para passivo como para ativo. Então vamos lá. Em relação ao ativo, lembrando que essa classificação, pessoal, ela só é válida para o ativo circulante e o passivo circulante. Você não vai classificar o não circulante. Então, a primeira conta aqui que nós estamos observando é justamente caixa e equivalente de caixa. Então, aqui você vai digitar uma letra F maiúscula, porque ela é uma conta do tipo financeira. Por quê? Porque lá só tem dinheiro. É a conta mais líquida que você tem. Aplicações financeiras também, ela é uma conta financeira, no qual também só tem dinheiro. Ela é menos líquida que o caixa porque você não consegue ter acesso a esse dinheiro de maneira imediata. Mas ela também é uma conta financeira. Contas a receber, ela é uma conta operacional, e aí você vai digitar uma letra O maiúscula. Por que ela é operacional? Porque é justamente a conta que representa a tua empresa financiando as compras a prazo dos clientes da empresa. Então, contas a receber representa as vendas a prazo da empresa, então ela está ligada à atividade operacional da empresa. Tal como também os estoques. Ativos biológicos, ela é uma conta que ela é utilizada quando teus estoques envolvem ativos biológicos, como, por exemplo, floresta, se a tua empresa fosse uma madeireira. Como aqui no caso da Petrobras ela não lida com ativos biológicos, entendeu? Apesar do petróleo ser derivado da decomposição de fósseis de animais e plantas no passado, ele não é considerado um ativo biológico. Então não é classificado aí. Então, mas se existisse o valor, seria também uma conta operacional. Tributos a recuperar, no caso do ativo, ela é uma conta operacional. Tanto que, se você olhar a classificação mostrada aqui, somente caixas e bancos e aplicações financeiras está vinculada aqui ao aspecto financeiro da empresa de curto prazo. Então, despesas antecipadas é quando você gasta para um serviço que ainda não recebeu. Tributos a recuperar é quando você tem crédito de imposto com os entes federativos, os entes estatais, como por exemplo a União, o Estado ou o município. Então, despesas também antecipadas é operacional. Outros ativos circulantes também operacional. Então, essa é a classificação que você fará aqui para separar o que é operacional e o que é financeiro no seu ativo. Lembre que eu só classifiquei as contas 1.01.01 até 1.01.08, que é todas elas que estão no ativo circulante. Mesma coisa eu vou fazer para meu passivo. Então, voltando lá no nosso texto, empréstimos bancários, financiamentos, duplicatas descontadas, dividendos e imposto de renda, tudo isso é considerado financeiro. Fornecedores, salários e encargos, impostos e taxas e adiantamento de clientes é considerado operacional. Então, mais ou menos seguindo esse esquema, nós vamos classificar lá o nosso passivo. Então, lembrando que eu só vou classificar essas contas aqui, da 2.01.01 até a 2.01.07. Você clica aqui em tipo, você cria aqui na célula 2 um tipo. Só para deixar uma marcação aqui, eu vou selecionar para saber que eu estou vinculado com essas células aqui. Então, obrigações trabalhistas, pessoal, é justamente a folha de pagamento da Petrobras, junto com os encargos sociais que ela vai pagar. Então, voltando lá no nosso exemplo, veja que ela é uma conta operacional. Por quê? Porque o salário do empregado está ligado à atividade operacional da empresa. Fornecedores, como visto lá também no nosso modelo de classificação, ela é uma conta operacional aqui no passivo. Então, eu coloco uma maiúscula aqui. Obrigações fiscais, aqui ele está focado muito mais nos impostos sobre receita, não nos impostos sobre o lucro. Porque se fosse imposto sobre o lucro, seria financeiro. Então, aqui a gente vai dar um enfoque mais operacional. Empréstimos e financiamentos, como o próprio nome diz, são uma conta financeira.
Outras obrigações, como em tese envolve justamente dívidas que a empresa poderia ter, que tem menor liquidez, aí caso você queira ter um maior detalhamento, é só a gente voltar aqui no passivo, e aí a gente vê o que é que seriam essas outras obrigações. Então vamos lá. Aqui nessas minhas outras obrigações, cadê aqui? 2.105. Veja que aqui eu entro pagamento de dividendos. Entendeu? Impostos e contribuições aqui voltados para o imposto de renda. Então, baseado nesse detalhamento que eu vi aqui do que é a conta outras obrigações, eu classifico ela como sendo financeira. Então, outras obrigações, você clica aqui como financeiro. Provisões. Então, se eu voltar aqui para ver as provisões, aqui eu estou vendo provisões mais ligadas a provisões trabalhistas, provisões beneficiárias, provisões previdenciárias. Então, tudo isso daqui vai ter mais um aspecto operacional. Então, coloco um ozinho aqui. Passivos sobre ativos não correntes havendo descontinuado. Então, vamos ver o que é que está escrito lá. Então, ele não nos dá muito detalhe do que é que ele seria. Mas isso tem normalmente de que seria relação a dívidas sobre ativos que a empresa não possui mais. Então, como está ligado a ativos não correntes, então seriam ativos não circulantes. Então, logo isso tem um aspecto operacional. Então, você classifica com um ozinho aqui. Então, essa classificação básica que vocês estão vendo, pessoal, ela vai se aplicar para qualquer relatório vindo da Bovespa, porque eles seguem o mesmo padrão. Entendeu? Então, essa é a classificação para você separar o que é operacional e o que é financeiro. Essa é a classificação para você separar o que é operacional e o que é financeiro. Ok? Agora sim, com essa classificação, eu consigo montar como analisar a gestão do capital de giro da empresa. Então, eu abro aqui mais uma aba, aqui a planilha 3, e aqui vou chamar de índices. Então, eu vou colocar aqui os meus índices. Aqui vou colocar os anos. Então, 2019, 2018, eu vou seguir aqui a sequência só para facilitar na hora de montar as formas. Então, vamos lá. Então, o primeiro item que eu preciso encontrar é justamente o meu ativo operacional. Então, como é que eu vou selecionar os meus ativos operacionais lá? Eu poderia fazer isso de maneira manualmente, só que isso incorreria de eu cometer algum erro esquecendo uma dessas células. Então, a gente vai utilizar a seguinte fórmula aqui. Você vai digitar igual, você vai digitar soma, se. Essa primeira célula aqui, ó, soma se. Primeira fórmula que você vai usar aqui. Você dá um clique aqui. Se você quiser preferir, na hora que abrir aqui o parêntese, você clica aqui no FX, que ele vai te abrir uma caixa de diálogo aqui. Isso você preferir. Então, o primeiro pedaço que ele pede é justamente que intervalo ele deve somar. Então, aí você clica aqui, vai lá no ativo e seleciona justamente essa coluna onde estão os Fs e os Os. Volta. Critério. Como eu quero saber o operacional, então o primeiro critério que eu quero é justamente tudo que tiver O maiúsculo. Não se esqueça de colocar entre aspas. E depois ele quer saber o intervalo de soma. Então vou clicar aqui, volto lá no ativo. E aí, como eu quero para o ano de 2019, eu vou selecionar os valores relacionados a 2019. Então o que é que o soma-se vai fazer? Aonde tiver O, ele vai selecionar e somar. E aonde tiver F, ele não vai selecionar e não vai somar. Então, veja que ele já dá o resultado aqui. Se você clicar aqui em OK, deixa eu só formatar aqui para facilitar a visualização.
Então, ele diz que meu ativo operacional é de 78 bilhões, só lembrando que na Petrobras, os valores que vocês enxergarem, você tem que multiplicar por 1.000. Então, a Petrobras tem 78 bilhões 807 milhões de reais em ativos operacionais. Isso está correto? Vamos lá conferir. Se eu selecionar todo mundo aqui que está em O, veja que deu os mesmos 78 bilhões 807 milhões. Então, essa é uma maneira mais fácil de deixar o Excel fazer o trabalho duro. Eu posso arrastar para 2018? Posso, desde que antes eu trave aqui as células 5 e é 12. Então, depois que eu travo as células E5 e E12, se eu arrastar, eu consigo também achar para 2018, que deu 85 bilhões 554 mil. Se for lá no ativo e só selecionar onde tem O, 85 bilhões 554 mil. Mesma coisa eu faço aqui para os meus ativos, ou seja, ativo financeiro. Então, aqui eu vou pegar agora a soma somente dos aspectos financeiros. Então, você coloca aqui igual a soma se, abre parênteses, aí você clica aqui no FX. Repete o mesmo procedimento. Clicou aqui na setinha, vai lá no ativo, seleciona onde tudo tem F, tudo tem O. Voltou. Abre parênteses, agora digita o F maiúsculo, porque eu só quero as contas financeiras. E no intervalo da soma, eu clico aqui, vou lá no ativo e seleciono todos os valores ligados a 2019. Então, o Excel já dá a resposta aqui. Então, ele só vai somar onde tem F, que são justamente as duas primeiras células. Você clica em OK para saber se está correto. Ó, deu 33 bilhões 294 milhões. Selecionar essas duas, 33 bilhões 294 milhões. Posso trazer para 2018? Sim, mas aí eu tenho que travar a célula antes. Não se esquecer com F4. Trava com F4. Você pode arrastar para 2018. Para você saber se isso foi certo, você vai encontrar aqui embaixo o teu ativo circulante, que é justamente a soma dessas duas células. Então, o ativo circulante é a soma de ambas as células. Você veja que deu 112 bilhões, 101 milhões. Se eu for lá no ativo, 112 bilhões, 101 milhões. E aí eu posso arrastar também para 2018. Então, nós já temos a nossa primeira fórmula ligada à gestão do capital de giro. É que o meu ativo circulante é igual ao meu ativo operacional mais o meu ativo financeiro. Então, já temos a nossa primeira fórmula aqui. Fazemos também a mesma coisa para o passivo. Então, eu preciso do meu passivo operacional. Dito aqui igual, soma-se, abro parênteses e vou aqui no passivo. Seleciono todos esses valores onde tem O e F. Deixa eu abrir aqui a caixinha de diálogo da função. Volto aqui no passivo. Opa, deixa eu só repetir a operação aqui. Aqui no critério, abro aspas, O, fecho aspas. E aqui no intervalo de soma, vou lá no passivo e seleciono todos os valores de 2019. Voltei aqui, clico em OK. 46 bilhões 983 milhões. Venho aqui no passivo, vamos ver se está correto. Então, se eu selecionar onde tem aqui o O, 46 bilhões 983 milhões. Então,
está correto aqui nossa seleção. Posso trazer para 2018? Pode, mas antes tem que travar as células E5 e E11. Aí você arrasta para 2018. Tem também aqui o meu passivo financeiro. Faço a mesma coisa. Igual, soma-se. Lá no passivo, seleciono primeiro onde estão as categorias, ponto e vírgula. Aí aqui, ó, voltando aqui a abrir a caixa de diálogo, digito F, porque agora eu quero a parte financeira. E aqui eu vou selecionar os valores. E aí ele já me dá uma resposta prévia. Se eu clicar em OK, 69 bilhões 164 milhões. A soma vai dar o meu passivo circulante. Se eu somar esses valores, vocês verão aqui que deu 116 bilhões 147 milhões. Se você ver aqui, 116 bilhões 147 milhões. E aí é só eu arrastar para 2018. Aqui a mesma coisa eu posso fazer, mas tenho que travar as células E5 e E11 antes. E aí eu consigo arrastar para 2018. 97 bilhões, 68 milhões, 97 bilhões, 68 milhões. Temos também a nossa segunda fórmula, que o passivo circulante é igual ao meu passivo operacional mais o meu passivo financeiro. E aí agora eu consigo encontrar fórmulas mais interessantes para a minha gestão do capital de giro. A primeira delas é justamente a minha necessidade de investimento em giro. E a necessidade de investimento em giro é justamente o seu capital circulante líquido mínimo que você precisa para fazer a empresa funcionar. Então, ele é calculado da seguinte forma. Você vai digitar aqui na célula B11 igual. Você vai clicar aqui no teu ativo operacional e subtrair do seu passivo operacional. Então, lembrando que a fórmula da NIG é igual ao meu ativo operacional mais o meu passivo, mais não menos, meu passivo operacional. Okay? Então, meu ativo operacional menos meu passivo operacional. Então, esse valor que você está vendo aqui, 31 bilhões 824 milhões, é o capital de giro mínimo que a Petrobras necessita para poder fazer seu ativo circulante funcionar. Essa fórmula aqui da NIG também pode ser enxergada de outra forma, ou seja, o ativo operacional é igual a NIG mais o meu passivo operacional. Por que essa outra fórmula é mais interessante? Lembra que o que está aqui do lado esquerdo é o ativo operacional. Então, ou seja, minhas contas de investimento, ou seja, para onde o dinheiro foi. E aqui do lado direito estão as minhas contas de passivo, ou seja, minhas fontes de financiamento, ou seja, de onde o dinheiro vem. E perceba que meu ativo operacional ele pode ser financiado de duas formas. NIG, que é exatamente a quantidade de dinheiro que o ativo operacional precisa para funcionar, acrescido do meu passivo operacional. O que é o passivo operacional, pessoal? É justamente o prazo que seus fornecedores lhe deram para pagar. Lembre-se que o conta do passivo são obrigações que você ainda tem para pagar. Você não pagou ainda. Então, se você não pagou ainda, você ganhou o quê? Prazo para poder pagar. Mesma coisa vai funcionar com a outra conta aqui chamada de saldo disponível ou saldo em tesouraria. E depende de você. Mas o significado é o mesmo. Saldo disponível, saldo em tesouraria é justamente a quantidade de dinheiro livre que a empresa possui para ela fazer o que ela quiser.
Então, ela é o resultado do seu ativo financeiro menos o seu passivo financeiro. E aí veja que ela ficou negativa. Então, temos mais outro conjunto de fórmulas aqui. O meu saldo disponível é o saldo em tesouraria, justamente o meu ativo financeiro menos o meu passivo financeiro. Também ela pode ser reescrita de outra forma. Meu ativo financeiro é igual ao meu passivo financeiro mais o meu saldo disponível. Então, mesma lógica. O ativo aqui do lado esquerdo, o ativo financeiro, é justamente a minha fonte de investimento, ou seja, para onde o dinheiro foi. E o meu lado direito é de onde o dinheiro veio. Se é passivo financeiro, pessoal, mesma coisa, são obrigações que eu ainda não paguei. Então, parte do meu ativo financeiro está sendo financiada com prazo. Enquanto a outra parte é justamente dinheiro, só que é um dinheiro livre de obrigações. E aí vocês estão vendo aqui que a Petrobras ela tem um valor negativo. E daqui a pouco eu vou mostrar por que ela é negativa. Mesma coisa você pode arrastar aqui para 2018. Veja que em 2018 ela tinha um saldo disponível positivo. E aí nós vamos chegar aqui, pessoal, numa outra fórmula que é justamente o capital circulante líquido. O capital circulante líquido ele é igual à soma da NIG com o meu saldo disponível. Que aí você vai observar que ele deu negativo em 2019 e deu positivo em 2018. Mas aí você vai dizer, mas professor, eu aprendi lá em análise de índices que o capital circulante líquido é justamente a diferença entre o ativo circulante menos o meu passivo circulante. Olha só, nós encontramos o mesmo valor. Então, agora você tem mais uma maneira de calcular o capital circulante líquido. Ele é igual à necessidade de investimento em giro mais o saldo disponível. Pode ser calculado também, como vocês já aprenderam lá em contabilidade, que é o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Eles dão os mesmos resultados. E o que é que isso significa que você está enxergando? É que em 2019 a Petrobras não tinha capital de giro para financiar suas obrigações de curto prazo, enquanto em 2018 ela tinha. E isso é uma mudança bastante drástica, pelo que você está vendo aí. E existe uma terceira maneira de você calcular o teu capital circulante líquido, que fica mais fácil de entender por que ele ficou negativo e por que ele ficou positivo. Então, para isso, a gente vai precisar encontrar antes dois outros conjuntos de contas. Um aqui é o que a gente chama de fontes de financiamento de longo prazo, e outras que nós chamamos de fonte de investimento de longo prazo. O que são as fontes de financiamento de longo prazo? É justamente o meu passivo não circulante mais meu patrimônio líquido, ou seja, fontes de financiamento de longo prazo. Ou seja, vou precisar da 2.02 e da 2.03. Então, se eu quiser saber minhas fontes de financiamento de longo prazo, eu digito igual, vou lá no passivo, clico aqui na 2.02 de 2019, célula C12, mais célula C19, que é a 2.03. Então, ou seja, em 2019 eu tinha 809 bilhões e 864 milhões para serem investidos. Então, eu tenho que enxergar do outro lado, que é a minha fonte de investimento de longo prazo. Então, coloco aqui igual. Ou lá no ativo, que se resume ao meu ativo não circulante. É só clicar aqui na célula C13. E aí, olha que coisa interessante. Só formatar aqui para ficar igual.
Então, veja, em 2019, gente, eu tinha 809 bilhões 864 milhões para investir. Só que eu acabei investindo 813 bilhões 910 milhões, ou seja, eu investi mais do que eu tinha. E aí a diferença deles dois dá justamente o que faltou de capital de giro. Então você vem aqui na célula B16 menos a célula B17. E aí é uma outra maneira de você achar capital circulante líquido. Então, ou seja, a Petrobras ela investiu em recursos de longo prazo mais do que ela podia financiar. Então, ela tem esses 813 bilhões sendo financiados tanto com recursos de longo prazo como com recursos de curto prazo. E isso é perigoso, porque parte desse recurso deveria estar indo para financiar seus investimentos de curto prazo, e não está indo. Em compensação, quando a gente olha 2018, ela tinha 763 bilhões de reais para investir e só investiu 716. Logo, sobrou dinheiro para poder investir no meu capital de giro líquido. E isso é bom, porque eu tenho recursos de longo prazo financiando investimentos de curto prazo, que é o meu ativo circulante. Então, uma terceira fórmula que vocês vão aprender agora é justamente você vai pegar suas fontes de financiamento de longo prazo e aí vão subtrair das suas fontes de investimento de longo prazo. Com isso, vocês conseguem encontrar os principais indicadores para se fazer o cálculo dessas variáveis para poder depois você avaliar a qualidade da gestão do capital de giro da Petrobras. Então, esses são os principais indicadores, pessoal. Eu encerro essa aula por hoje. Na próxima aula, eu já vou mostrar como é que vocês vão fazer essa análise. Até a próxima!